Falar sobre masculinidade se tornou uma das grandes pautas quando a gente para analisar a internet em 2025, seja ela por trends como POV Homens ou Pra Mim Você Tá Fora versão Homens, ou até mesmo quando a gente para analisar o que é a criação de conteúdo sobre o assunto e também suas comunidades. E juntando todas essas questões, uma pergunta paira sobre a minha cabeça: será que realmente a gente está conversando da maneira certa sobre masculinidade? Mas antes de falar mais sobre o assunto, eu queria me apresentar. Eu sou Gustavo Frutuoso, jornalista, e esse é o primeiro episódio do meu novo projeto, o Um Tanto Quanto Másculo, um podcast que visa falar sobre masculinidade a partir de hábitos, consumo, narrativas e reflexão própria, tentando conversar de uma maneira saudável para quem se interessa falar sobre o universo masculino e principalmente a masculinidade. Acho que quando a gente para analisar o que se tornou falar sobre masculinidade em 2025, a gente precisa obviamente voltar um tempo atrás, no começo de século, onde obviamente movimentos feministas iniciaram as tratativas para conversar sobre o assunto, especialmente sobre a visão das mulheres para esse assunto e de como elas foram minadas durante a história. Além desses movimentos, acho que existiu também um parâmetro que a gente pode considerar quando o assunto é masculinidade, que é a partir de 2018, quando a gente para analisar uma ótica, especialmente do Brasil em si. E aí eu falo por experiência própria, porque foi a partir dali que, por exemplo, eu tive contato com Quebrando o Tabu. Eu até gosto de brincar com alguns amigos meus que a gente é a geração Quebrando o Tabu. O pessoal mais jovem agora veio para tentar ser um reflexo diferente do que foi esse pessoal que começou a ter um contato com Quebrando o Tabu e pautas sociais e movimentos também. E foi especialmente ali que eu acho que eu tive o primeiro contato com o que é masculinidade, especialmente masculinidade tóxica, e o que vem sendo fomentado durante todos esses anos quando a gente para analisar o que é o patriarcado, machismo, enfim. Só que da mesma forma que eu acho que a sociedade em si evoluiu para querer conversar sobre o assunto, na mesma medida aconteceram fenômenos que querem brecar todo o avanço que a gente tem feito enquanto sociedade. O número de feminicídios nas alturas corrobora com essa questão de regressão, além de um estudo recente que divulgou que entre janeiro e julho deste ano foram feitas em média 17 denúncias de violência contra a mulher dentro do país. Mas além desses dados que eu estou trazendo para falar sobre esse assunto, eu queria adicionar uma outra questão que eu acho que é muito relevante quando a gente para analisar a atual masculinidade e a maneira como a gente se comunica entre si, onde eu acho que a regressão também ocorre a partir do momento em que criadores de conteúdo e a maneira como a gente se comunica na internet tem fomentado cada vez mais para essa regressão e com o acesso de conteúdos misóginos dentro das redes sociais. Obviamente existem perfis que visam falar de uma maneira muito mais positiva e tentando conversar de uma maneira muito mais próxima com mulheres, que são os conteúdos feitos por mulheres para mulheres, mas quando a gente para analisar e querer entrar no assunto enquanto homem, existe uma grande distância que a gente está com essas outras mulheres que estão consumindo esse tipo de conteúdo para entender como que é a sociedade, como é o patriarcado, como é o machismo e como a masculinidade atualmente atua. Então, quando a gente para analisar conteúdos de homens para homens querendo tratar desse assunto, acaba a gente enxergando uma masculinidade muito mais violenta e que fomenta a misoginia em larga escala. E alguns dados que acabam corroborando com essa crescente no consumo de conteúdo muito mais voltado para a masculinidade a partir de homens, é que uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que 7 em 10 garotos de 11 a 17 anos consomem esse tipo de conteúdo, onde cerca de 68% desse número não queria realmente consumir isso, só que ele acabou chegando a partir do algoritmo porque ele entende que é mais suscetível um homem aceitar esse tipo de conteúdo. E para acrescentar numa vertente brasileira, o Instituto Promundo também divulgou uma pesquisa em 2022 onde mostra que 48% dos adolescentes homens consumiram um tipo de conteúdo que visava misoginia dentro da internet. E acho que é importante dar um contexto sobre esse consumo desses conteúdos, porque vale diversificar a maneira em que homens chegam até ele. Existe a porcentagem de homens que chega lá porque eles só querem continuar propagando discursos violentos, porque já estão inseridos dentro de uma sociedade que prega isso e eles também aceitam esse tipo de discurso, e outros homens que acabam chegando lá a partir de outra forma, como por exemplo, muitos desses perfis, criadores de conteúdo, enfim, acabam sempre tentando criar algo a partir de uma vertente de que você quer crescer na academia, autodesenvolvimento e até mesmo outras dicas que um adolescente que está tentando se entender, se encaixar dentro do mundo também está procurando dentro da internet. Além disso, é possível identificar algumas escalas de mensagem que chegam para esse homem dentro da internet, onde ele pode começar de algo muito mais indireto, passando até por memes, onde o criador de conteúdo quer passar mensagem realmente. Então esse homem dentro da internet, dentro da rede social dele, pode chegar naquele criador de conteúdo, naquela mensagem, querendo saber como
ele consegue crescer na academia, que suplemento ele tem que tomar. E aí ele acaba também tendo contato com um cara falando que as mulheres hoje em dia, por exemplo, preferem namorar um certo tipo de homem ou até mesmo usam da sua beleza e do seu corpo para atingir os seus objetivos pessoais. E aí quando a gente fala sobre grupos e comunidades, criadores de conteúdo, fica muito evidente o universo Red Pill dentro disso. E para você que não sabe o que é o universo Red Pill, esse nome acabou surgindo muito por conta do filme Matrix, que tem a pílula azul e a pílula vermelha, onde a pílula azul seria você continuar não enxergando a verdade, continuar nesse mundo de mentiras, e a pílula vermelha você enxergaria toda a realidade do mundo em que a gente vive. Onde a pílula vermelha para esses caras é uma construção de narrativa onde põe a mulher como uma verdadeira privilegiada dentro da nossa sociedade e que ela acaba perseguindo de alguma forma os homens a partir disso. Além disso, existem as narrativas como, por exemplo, do 80-20, onde coloca que 80% das mulheres vão só se atrair por 20% dos homens no mundo, além, obviamente, dos incel, que é um nome dado para pessoas que têm o celibato involuntário. São pessoas que não conseguem transar com ninguém, se relacionar com ninguém, elas vão viver a vida delas assim, corroborando com a ideia do 80-20. Esse tipo de mensagem não está escondida num site que você tem que entrar em vários sites para conseguir chegar lá ou qualquer coisa do tipo. Não, ele está em qualquer tipo de rede social atualmente, seja ele o Instagram, o TikTok, o Spotify ou até mesmo o YouTube, onde, por exemplo, uma pesquisa feita pela Núcleo aponta que já exige o uso da inteligência artificial para criar conteúdos misóginos dentro da plataforma, onde ele conta com capas apelativas e uma imagem muito mais voltada ao grego, fazendo um link com o estoicismo. E a iniciativa de criar esse podcast, de criar esse projeto, parte muito disso também, de enquanto um jornalista, enquanto um homem conseguir identificar que existem narrativas que continuam propagando uma ideia totalmente falsa que engana outros homens do que a realidade em si, acho que me deu a vontade e até uma necessidade de querer falar sobre esse assunto que já é algo dentro da minha parte pessoal, onde eu conversei por inúmeros anos junto na minha terapia sobre o assunto e também com outros amigos e amigas que eu tenho. Então eu quero trazer aqui um ambiente que é seguro e que você consiga entender as novas nuances e consumos e para onde está indo a conversa quando a gente fala para analisar a masculinidade. Trazer um ponto de questionamento para você, homem, que está tentando se tornar alguém melhor, ou até mesmo para alguém que está consumindo esse tipo de conteúdo e propagando essa ideia e que ainda não entendeu o real motivo dela em si. Porque eu enxergo que a masculinidade é mais do que um jeito de ser, é mais do que uma ideia ou uma fantasia que existe por aí. A masculinidade é o jeito que você é, o jeito que você aparenta para as pessoas, o jeito que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa funcional. Então, a partir da sua personalidade, das coisas que você gosta, das pessoas que você se relaciona, é possível entender a sua própria masculinidade. Quando a gente está nesse mundo, obviamente a gente está inserido num mundo completamente machista e que reforça cada vez mais o patriarcado. E a partir do momento em que eu consegui entender a pirâmide que existe quando a gente quer falar sobre homens, mulheres e a sociedade em si, foi aí que eu comecei a questionar minha masculinidade, além de ter outras questões comigo que eu posso vir aqui e falar em outros episódios dentro do podcast, onde, por exemplo, eu não conseguia me ver encaixando na conversa com outros meninos e me sentindo validado por eles a partir disso. Mas mantendo um foco na pirâmide, eu enxergo que o topo da pirâmide é feito pela sociedade, que acaba pressionando o homem para ele performar certo tipo de atitude para conseguir fazer a sociedade se sentir bem. E o homem, estando nesse pilar aqui, ele acaba pressionando a mulher por performar certo tipo de coisa para fazer ele bem. Então, a partir do momento que você tá na pirâmide, essa sociedade pressionando o homem e ele pressiona a mulher, acaba desbalanceando como a gente se trata dentro da sociedade e apresentando todos os problemas que já são de conhecimento geral, como machismo, patriarcado, questões de saúde, violência, no âmbito profissional, na questão de salários. Então, uma das minhas ideias também é querer falar com esse homem, querer falar com essa pessoa que está interessada, conversar no universo masculino, a falar sobre a sua masculinidade, para conseguir cada vez mais propagar essa ideia de igualdade dentro dessa pirâmide. Porque, obviamente, é muito difícil você vencer o sistema, mas a partir do momento em que você consegue enxergar, fica muito mais fácil você conseguir propagar uma masculinidade saudável que seja menos agressiva para você e, obviamente, para outras mulheres também. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse episódio. Então deixa um like, um comentário. Se você quiser escrever de uma maneira mais detalhada, tem o meu contato aqui embaixo. Além disso, se inscreva e me siga nas redes sociais, porque toda quarta-feira tem um episódio novo. Valeu!